Olá! Chegamos naquele momento em que muitas pessoas fazem um balanço da sua vida durante esse período, durante esse ano. Voltam lá para janeiro, para o início, revisitam suas metas, seus objetivos, aquelas famosas promessas de início de ano, e fazem ali uma validação sobre o que conseguiu atingir, o que não conseguiu, o que faltou, o que pode ser feito diferente. E eu lhe pergunto, olhando para trás, fazendo esse balanço, como você considera o seu ano? Foi um ano mais positivo, mais negativo? Ou foi aquele ano como a vida realmente é? Cheia de altos e baixos, que nos transforma, que nos movimenta, que nos faz caminhar para frente a cada vez que nós vencemos um desafio, a cada vitória conquistada e nós seguimos em frente. Como foi o seu ano? Mas o que todos nós queremos, o que todos nós estamos em busca, é de sermos felizes. Nós estamos em busca da felicidade. E é por isso que hoje eu trouxe esse livro para a gente conversar. O livro Felicidade Autêntica, um best-seller de Martin Seligman. Martin Seligman é um psicólogo que trouxe ali, lá em 97, 98, ele trouxe a ideia de que a psicologia não deveria se dedicar somente a estudar os traumas, as dores, mas buscar estudos científicos do que nos faz sermos felizes, do que nos traz felicidade, do que nos traz o bem-estar. E assim surgiu a psicologia positiva. Esse ramo da psicologia que estuda cientificamente a felicidade do ser humano. O que traz esse bem-estar para o ser humano. Esse livro, Martin Seligman divide em 3 partes. A primeira parte, onde ele fala sobre as emoções positivas e suas influências na nossa felicidade. A segunda parte, onde ele fala sobre as forças e virtudes pessoais e como elas podem nos ajudar a encontrar essa felicidade. E na terceira parte, onde ele fala sobre nas moradas da vida, onde ele traz ali as situações reais da nossa vida, como casamento, trabalho, criação de filhos, para que nós possamos encontrar ali, através de estudos e pesquisas científicas, como encontrarmos uma felicidade mais autêntica na nossa vida. E eu trouxe aqui alguns pontos que eu considero importantes para que você possa, de forma prática, encontrar a felicidade para a sua vida. A felicidade autêntica, a felicidade duradoura, não aquela felicidade imaginária, aquela felicidade que a gente vê nos livros, nos filmes, mas uma felicidade real. E eu começo aqui trazendo, quando ele começa a falar sobre emoções positivas, Martin Seligman fala assim: imagine que fosse possível ligar você a uma hipotética máquina de experiência que pelo resto da vida lhe estimulasse o cérebro e lhe desse todos os sentimentos positivos que desejasse. A maioria das pessoas a quem ofereço essa escolha imaginária recusa a máquina. Nós não queremos apenas sentimentos positivos, queremos ter direitos a eles. A crença de que existem maneiras rápidas de alcançar felicidade, alegria, entusiasmo, conforto e euforia, em vez de conquistar esses sentimentos pelo exercício de forças e virtudes pessoais, cria legiões de pessoas que, em meio a grandes riquezas, definham espiritualmente. O sentimento positivo, que vem do exercício de forças e virtudes, e não de soluções rápidas, é autêntico. Então, o que ele já começa a nos trazer daqui, né? Ele traz aqui e começa a nos falar sobre essas questões de momentos felizes, que muitas vezes nós confundimos isso com felicidade. E que, na verdade, não é só isso que nós queremos. Nós queremos, sim, esses momentos felizes, como um encontro com os amigos, com a família, comer algo que você gosta, fazer algo que você
que você goste, né? Assistir um filme que você esteja no ramo que você gosta, o show de um artista que você admire. Tudo isso, todas essas situações vão nos trazer momentos felizes, mas que são passageiros, são momentos que você vivencia ali, mas que depois que acaba, você se depara com a vida real. E nessa pesquisa ele já traz que a maioria das pessoas não quer somente esses momentos felizes. A maioria das pessoas quer ter direito a essa felicidade mais autêntica, a essa felicidade mais duradoura. E aí ele traz uma segunda questão. Por que certas pessoas têm uma força que as torna invulneráveis ao desamparo? Por que outras desistem ao menor sinal de problema? Você deve conhecer aquela pessoa que, nossa, né, lidei ali com um problema, estou com algum problema e não vou conseguir, não vai dar, eu realmente não sou para isso. Enquanto outras não. Enquanto outras, eu tenho até um exemplo muito interessante num treinamento que eu dei. Faltavam ali 30 segundos para terminar a tarefa e eu avisei isso para a turma. Um grupo da turma começou a recolher as coisas e desistiu, não ia chegar. Enquanto em um outro grupo, uma das participantes falou assim, 30 segundos é muito tempo, vamos lá. E elas conseguiram atingir o objetivo. Então, o Martin Seligman pergunta isso. Por que diante de alguns desafios, algumas pessoas desistem, enquanto outras se mostram mais invulneráveis? E aí ele traz aqui assim o relato. Os pessimistas têm um modo especialmente pernicioso de explicar seus reveses e frustrações. Eles logo pensam que a causa é permanente, contagiosa e pessoal. Vai durar para sempre, vai se espalhar e a culpa é minha. Eu me peguei mais uma vez fazendo isso. Um sinal de telefone ocupado significava que eu havia perdido alguma coisa. Já os otimistas, ao contrário, têm uma força que lhes permite interpretar os reveses como superáveis, restritos e determinados problemas e resultantes de circunstâncias temporárias ou de ações de outras pessoas. Segundo descobri em 2 décadas de trabalho, os pessimistas são até 8 vezes mais predispostos à depressão, quando as coisas não vão bem. Tem um rendimento na escola que cai, nos esportes e na profissão inferior ao que seu talento indicaria. Tem a saúde física pior e vivem menos. E tem relações interpessoais mais tumultuadas. Então aqui ele já começa a trazer essa questão de como você encara a vida. Você encara a vida de um modo pessimista? Você é daqueles que está sempre vendo as coisas de um modo ruim? Porque comigo tudo é assim, porque não vão mudar, porque não vai dar, não vou conseguir superar, não vou conseguir atingir? Ou você é daquele lado, daqueles que, não, vamos lá, 30 segundos é muito tempo, a gente consegue. Qual é o seu lado? Onde você se encaixa? E aqui ele traz a questão, né, da família sólida, de como uma família sólida ela pode lhe ajudar a superar esses reveses. E aí ele continua falando assim. O primeiro indício para desvendar essa questão complicada vem da comparação entre as emoções negativas e positivas. Emoções negativas, medo, tristeza e raiva, são nossa linha de frente de defesa contra ameaças externas, provocando uma reação. Medo é sinal de perigo à espreita. Tristeza é sinal de perda iminente. E raiva é sinal de que alguém está tentando nos agredir. No processo evolutivo, perigo, perda e agressão são ameaças à própria sobrevivência. Então, quando você se sente ameaçado,
essas emoções negativas, elas acabam tomando conta, né, do seu cérebro, e o seu cérebro, ele se comunica com todo o seu corpo, trazendo aí esses sentimentos, essas emoções que vão se transformar nas suas ações e no seu comportamento. E aí ele continua: todas as emoções têm um componente de sentimento, um componente sensorial, componente de raciocínio e um componente de ação. O componente por desgosto, medo, repulsa, ódio, é a aversão traduzida pelo componente do sentimento de todas as emoções negativas. E estes, como as imagens, os sons e os cheiros, penetram na consciência e tomam conta dela, que é aquilo que nós acabamos de falar. Quando você é absorvido pela emoção negativa, ela vai se transformar, como todas as emoções, na sua ação, no seu pensamento, no seu comportamento. E é aí que você se deixa dominar por essas emoções negativas e se torna cada vez mais pessimista e sem vontade de enfrentar as adversidades, desiste logo na primeira tentativa frustrada, onde você não consegue ali se superar, porque você acaba se deixando dominar pelas emoções negativas. E aí depois ele fala assim: o tipo de raciocínio que essas emoções necessariamente provocam é direcionado e rigoroso, fazendo com que a vítima concentre sua atenção no perigo e termine com uma ação rápida e decisiva, de luta, fuga ou proteção. Então, eu estou diante de um desafio, estou dominado pelas emoções negativas, estou me deixando consumir pelo esse lado negativo das emoções, eu acabo querendo ou fugir daquela situação ou me proteger daquela situação. E aí eu não encaro o desafio. Eu simplesmente desisto e deixo a tristeza me consumir, deixo a frustração me consumir. Aí ele fala assim: a explicação com base na teoria evolutiva era clara. Tristeza e depressão não somente sinalizam perda, mas provocam comportamentos de retraimento, desistência e, em casos extremos, de ansiedade e medo. Sinalizam a presença de perigo, levando a preparação para a fuga, a defesa ou a proteção. Então, quanto mais você se deixa consumir por esse lado negativo das emoções, mais você vai ficar caidinho, deprimido, mais você não vai querer enfrentar, mais você vai absorver aqueles pensamentos que dá sempre tudo errado, eu não consigo, não vai dar para eu superar. E aí ele traz uma questão muito interessante, que uma pessoa pode ser feliz, ainda que sem muita emoção positiva. O que ele traz aqui? Que embora, como você sabe, as emoções, elas são inconscientes, elas surgem naturalmente de acordo com a situação que você está vivendo. O cérebro, os sentidos, a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar, eles captam as sensações, eles captam as informações do ambiente e elas são levadas para serem organizadas e processadas no sistema nervoso central. E a partir do que você já tenha guardado nas suas memórias, o que você acumulou diante das experiências, dos seus aprendizados, o cérebro vai se comunicar com o corpo inteiro, liberando ali os neurotransmissores que vão se transformar, que vão se traduzir nos seus sentimentos, nas suas emoções, que vão virar as suas ações, os seus comportamentos. Aquela velha máxima, né? Sentir, pensar, sentir e agir. É isso que ele está dizendo aqui. Porque mesmo que você tenha esse lado, absorva esse lado negativo das emoções, você pode encontrar a felicidade dentro dessas situações. E aí ele traz um outro relato aqui da professora assistente da Universidade de Michigan, Barbara Fredrickson,
onde ela fala que as emoções positivas têm um papel importante na evolução. Elas fortalecem nossos recursos intelectuais, físicos e sociais, onde ela traz aqui criando reservas de que podemos lançar mão quando uma oportunidade ou uma ameaça se apresentam. Quando estamos em um estado de espírito positivo, os outros gostam mais de nós, e a amizade, o amor, a união tem mais probabilidade de se solidificarem, ao contrário das restrições da emoção negativa. Nossa disposição mental é expansiva, tolerante e criativa. Ficamos abertos a novas ideias e experiências. Todas essas técnicas acendem uma faísca de bem-estar e a emoção positiva, assim induzida, desperta a sua criatividade para a realização da tarefa. Então, o que a professora traz aqui para a gente? Não nos deixarmos dominar pelas sensações negativas de uma emoção. Aprendemos a usá-las de forma inteligente. Aprendemos a utilizarmos esses recursos emocionais de forma inteligente, traduzindo-as em recursos positivos. Porque, como ela disse aqui, pense bem, quando você está triste, como é que você fica? A gente fica ali amuadinho, quer ficar quietinho, não quer ver ninguém, quer falar com ninguém. Já quando a gente está ali com o lado positivo da emoção, né, o que a gente quer? A gente quer estar em contato com as pessoas, a nossa mente trabalha melhor, encontramos mais soluções criativas para os nossos problemas. Então, o que é melhor? O que é melhor para a gente? É a gente se deixar dominar pelo esse lado negativo dessas emoções, ou é a gente trazer ali o lado inteligente dessas emoções para encontrarmos os recursos positivos para a nossa vida? E aí ele traz aqui, né? Ele coloca aqui também que a professora traz que quando a gente também tem esse recurso positivo das emoções, a gente toma decisões mais importantes. Quando a gente está mais feliz, a gente toma decisões com mais sabedorias. Lembrando sempre que é importante encontrar o equilíbrio. Porque seja na tristeza ou na alegria, se você se deixar dominar por qualquer emoção, isso vai influenciar de forma positiva ou não nas suas ações, nas suas decisões e nos seus comportamentos. É preciso sempre encontrar e ir atrás do equilíbrio emocional. Para encerrar, ele fala assim: um estado de espírito frio negativo ativaria um modo de pensar antagônico. A ordem do dia é se concentrar no que houver de errado e eliminar. Um estado de espírito positivo, ao contrário, leva os indivíduos a um modo de pensar criativo, tolerante, construtivo, generoso e desarmado. Esse modo de pensar visa detectar não o que está errado, mas o que está certo. Isso aperfeiçoa as virtudes da confiança e não buscar as falhas por omissão. E ela traz aqui também que as emoções positivas de alta energia, como a alegria, tornam as pessoas divertidas e a brincadeira está intimamente ligada à melhoria da aptidão física. Existem evidências claras de que a emoção positiva funciona como indicativo de saúde e longevidade, que aumenta a produtividade. Você se sente mais criativo, você se sente mais bem disposto, você se sente ali à vontade para enfrentar os reveses, né, as adversidades, e assim você vai encontrando soluções mais criativas. E aí ele termina falando: as pessoas felizes não somente resistem melhor à dor e adotam mais precauções relativas à segurança e à saúde quando ameaçadas, mas as emoções positivas desfazem as negativas. Então, quando ele fala aqui, não é a questão de você não ter esse lado negativo das emoções, porque isso é impossível.
né? Como nós falamos, as emoções elas são naturais e inconscientes. Mas o importante é o quê? Você não se deixar dominar por esse lado negativo. Aprender a desenvolver a sua inteligência emocional. Porque a professora complementa aqui, que as pessoas que têm essa vida mais positiva, elas têm uma vida mais social e produtiva. Os muito felizes passavam o mínimo de tempo sozinhos e o máximo em atividades sociais. E o nosso cérebro é um cérebro social, é um cérebro que vai em busca do contato. É isso que nos traz a saúde mental, a saúde emocional, a saúde física. Estar em contato, mas não um contato, é um contato que realmente traga um significado bom para a sua vida, uma boa convivência, bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis, relacionamentos inteligentes. Quando estamos felizes, pensamos menos em nós mesmos, gostamos mais dos outros e queremos partilhar o que temos de bom, ainda que com estranhos. O aumento da emoção positiva melhora a amizade, o amor, a saúde física e a realização. Então, resumindo, não é que você não vá passar por esse lado negativo das emoções, mas o mistério, o segredo está aí em busca de deixar o lado positivo dessas emoções, elas superarem esse lado negativo. E é claro, é lógico, que quando você estiver num momento triste, né, você estiver ali vivenciando um momento de frustração, não é que você vá logo em busca de movimentar, né, de ver o lado positivo. Vivencie aquele momento seu, aquele seu momento de tristeza. Vivencie, isso é bom para a sua mente, isso é bom para o seu corpo, mas não se deixe dominar por ele. Não sucumba diante desses momentos negativos que as emoções podem nos proporcionar. E aí ele traz aqui um fato bastante interessante que eu trouxe aqui para vocês, que é a satisfação em relação ao passado. Que aí ele começa a falar que emoções positivas podem estar ligadas ao passado, ao presente ou ao futuro. As emoções positivas ligadas ao futuro incluem otimismo e esperança, fé, confiança. As emoções ligadas ao presente incluem alegria, êxtase, calma, entusiasmo, a plenitude. E essas emoções que as pessoas em geral se referem quando casualmente, mas de maneira limitada, falam de felicidade. As emoções do presente. As emoções positivas ligadas ao passado incluem satisfação, contentamento, realização, orgulho e serenidade. E aí ele começa a trazer aqui algumas questões bem interessantes em relação ao passado. E ele começa perguntando: você acredita que o passado determina o futuro? Essa não é uma pergunta vazia de teoria filosófica. Quanto mais você acreditar que o passado determina o futuro, mais vai tender à passividade, como uma embarcação à deriva, incapaz de comandar o próprio curso. Está aí a razão da inércia de muita gente. Que muitos acreditam que, se eu não conseguir lá atrás, né? Lá atrás eu tive uma vida muito infeliz, aí agora por mais que eu faça, eu não vou conseguir. O que ficou para trás, ficou para trás. Tudo que nós vivenciamos até hoje nos faz sermos quem nós somos. E a partir de agora, nós podemos fazer diferente. Porque ao longo da nossa trajetória, quantas experiências nós vivenciamos e quantos aprendizados nós adquirimos que nos fazem e que podem nos levar a ter uma vida diferente. Então, quando a gente traz ali, acredita que a importância dada aos acontecimentos é exagerada,
Na verdade, creio que o passado em geral é superestimada. Acredito que muitos dos meus leitores estejam injustificadamente preocupados com o passado e excessivamente passivos quanto ao futuro, porque acreditam-se aprisionados pelos eventos desagradáveis de sua história pessoal. E sempre é possível a gente fazer diferente, a gente recomeçar. Então, se esse ano não foi um ano como que você gostaria que fosse, que tal você fazer esse balanço e buscar formas diferentes, avaliar o que faltou fazer, como eu posso fazer diferente, para começar, como fala aquela música, né? Começar uma nova história. O passado ficou, o passado já foi, mas a vida continua e eu posso com certeza fazer de forma diferente. E aí ele começa a trazer aqui alguns pontos que nós podemos utilizar para encarar esse passado de forma diferente. E ele começa falando sobre a gratidão. Agradecer tudo que você vivenciou ao longo da sua vida até hoje, porque tudo construiu a pessoa que você é. Tudo fez você ser quem você é. Seja aqueles momentos mais positivos, sejam aqueles momentos não tão positivos, aqueles momentos extremamente negativos. Tudo aquilo lhe construiu, lhe fez ser quem você é. Então agradeça pela vida que você teve. Agradeça pela vida que transformou você em quem você é. E para começar esse exercício de gratidão, ele recomenda aqui um exercício que eu falo sempre, que é muito interessante de fazer. Sempre antes de dormir, antes de você ali apagar, procure relembrar quais coisas foram naqueles dias que você tem para agradecer. O que aconteceu naquele dia que você tem para agradecer? Ah, Márcia, eu não tenho nada. Ah, minha vida é uma vida comum. Não, não é só estar vivo, não é uma vida comum. Você estar vivo, você tem saúde. Qual é a saúde da sua família, dos seus filhos? Você tem uma casa para morar? Essa madrugada, choveu a beça. E as pessoas que moram na chuva, que moram na rua, que estavam aí à mercê dessa chuva, quanto você tem para agradecer? Você comeu? Você conseguiu almoçar? Você conseguiu jantar? O que você tem para agradecer? Qual foi a adversidade que você venceu naquele dia? Olha quantas coisas nós vivenciamos no nosso dia a dia e acabamos deixando de lado e acabamos não percebendo o quanto nós temos para agradecer na nossa vida. E uma outra questão que ele traz aqui, que é o perdoar e o esquecer. O que você sente em relação ao passado, satisfação ou orgulho, versus amargura ou vergonha, depende inteiramente das suas lembranças. Não existe outra fonte. A razão pela qual a gratidão contribui para aumentar a satisfação com a vida é que ela amplia as boas lembranças do passado, a intensidade, a frequência e a graça. O cérebro humano evoluiu para garantir que nossa luta contra as emoções negativas favoreça as emoções positivas, libertadoras, construtivas e duradouras. A única saúde desse deserto emocional é promover uma mudança nas ideias, reescrevendo o passado, perdoando, esquecendo ou apagando as lembranças ruins. Não existem, porém, meios conhecidos de favorecer o esquecimento e suprimir a memória diretamente. Por outro lado, o perdão transforma a tristeza em neutralidade, ou mesmo em lembranças tingidas de cores mais positivas, tornando possível sentir uma satisfação muito mais intensa em relação à vida. Não perdoando, você não atinge o culpado, mas perdoando, você se liberta. A saúde física, especialmente em termos cardiovasculares, é em geral melhor nos indivíduos que perdoam do que nos que não perdoam. E quando é seguido pela reconciliação,
O perdão pode melhorar muito as suas relações com aquele que já foi perdoado. Sua disposição de perdoar uma ofensa não depende apenas de como você equilibra racionalmente os prós e os contras, mas também da sua personalidade. E aí, o que você traz? Você está disposto a perdoar? Você está disposto a esquecer? Perdoar não é que você precise conviver com aquilo, precise conviver com aquela pessoa. Perdoar é mais para você mesmo, para que você tenha paz para conseguir seguir em frente. Então ele traz aqui já dois modos, né, duas possibilidades de você lidar melhor com o seu passado. Primeiro é a gratidão. A gratidão por tudo que você vivenciou ao longo da sua vida e transformou você em quem você é hoje. E segundo, o perdão. Perdoar o que aconteceu, perdoar quem lhe fez mal. Isso não significa voltar a conviver, isso não significa que você vai estar disposto com aquela pessoa, mas você poderá seguir em frente em paz. Se você não conseguir, é o que a gente sempre fala, não consegue sozinho, peça ajuda de familiares, amigos e até mesmo de profissionais. Mas faça, você vai ver como a vida melhora. E aí ele começa depois falando do otimismo em relação ao futuro. Falamos do passado, agora vamos falar do futuro. Entre as emoções positivas em relação ao futuro estão a fé, a confiança, a esperança e o otimismo. Otimismo e esperança, pois foram objetos de milhares de estudos empíricos e o melhor de tudo, podem ser desenvolvidos. O otimismo e a esperança aumentam a resistência à depressão, que segue a acontecimentos ruins, melhor um desempenho profissional e a saúde física. Então ele fala o quê? Com o otimismo, né? As pessoas mais otimistas, que têm essas emoções mais positivas, se sentem melhores para vencer os desafios, para encarar com fé e esperança o que virá. Não se entregar naqueles momentos difíceis, mas entender que, como diz Marcelo Genesi na música, na vida tudo passa, tudo vai passar. E o importante é que a gente se sinta fortalecido para vivenciar enquanto aqueles momentos ruins estão acontecendo e não se deixar ser dominados por eles. Quando falhamos, ficamos desanimados pelo menos por um tempo. É como um soco no estômago. Dói, mas a dor passa. Para alguns, quase que na mesma hora. Esses são aqueles que são mais otimistas. Mas para outros, leva um tempo maior. Há pouca importância para o que vem depois. O estilo otimista para eventos positivos é exatamente o oposto do estilo otimista para eventos negativos. Aqueles que acreditam que os eventos positivos têm causas permanentes são mais otimistas do que os que acreditam que as causas são temporárias. Então, encarar a vida com fé, com otimismo, com esperança, vai lhe ajudar a encarar de forma mais positiva, vai facilitar com que essas emoções positivas, elas se sobressaiam diante das emoções negativas. E aí ele termina falando, é essencial perceber que as suas crenças são apenas isso, crenças, e que elas podem ser mudadas, seja você individualmente, seja você sozinho, ou principalmente quando você vai ali em busca de ajuda de amigos, de ajuda da família, de ajuda dos profissionais. E aí aqui a gente começa na segunda parte, quando ele começa a falar sobre as 24 forças e virtudes. Terminamos as emoções positivas,
E agora vamos falar sobre as 24 forças que você pode utilizar para vencer, para ter uma felicidade mais autêntica. E aí ele fala aqui, uma força é um traço, uma característica psicológica que pode ser observada em várias situações ou ocasiões. Uma força vale por si. As forças, em geral, produzem boas consequências. E aí ele traz aqui algumas forças que nós podemos utilizar para encontrar essa felicidade mais autêntica. Ele começa com curiosidade e interesse pelo mundo. A curiosidade acerca do mundo ocasiona receptividade às experiências e flexibilidade em relação às questões que não se enquadram em conceitos pré-estabelecidos. Então ele fala aqui de ter curiosidade sobre o que está acontecendo, o que as pessoas estão fazendo, quais são as novidades, né? Nós estamos aí com um avanço tecnológico cada vez mais rápido. Você pode não ser um expert em tecnologia, mas saber, né, ler alguma coisa a respeito sobre movimentos, sobre tecnologia, sobre comportamentos, seja sobre que assunto for que você queira, mas buscar as novidades e gostar de aprendê-las. Quando ele fala aqui, você adora aprender coisas novas, seja na sala de aula ou como um autodidata. Aprender coisas novas, colocar o cérebro em movimento. Os neurocientistas já trazem nas suas pesquisas que o cérebro ele se desenvolve até os momentos finais. Antes se acreditava, né, que o cérebro se desenvolvia ali durante a infância, até um determinado período, mas hoje os cientistas sabem, descobriram que o cérebro está em constante movimento, em constante desenvolvimento, onde a gente traz aí a neuroplasticidade. Então, ter a curiosidade, aprender coisas novas, vivenciar situações novas, ter conversas sobre movimentos diferentes, momentos diferentes, isso tudo vai ajudando no desenvolvimento do seu cérebro. E aí você consegue encontrar soluções mais criativas para os seus desafios. Pensamento crítico. Nós estamos perdendo muito isso. Hoje, com as facilidades que nós temos, está tudo ali, ó, no nosso dedo, na nossa palma da mão. Então, você acessa, já tem ali algo disponível para você. E aí você vai no automático, vai passando aquilo no automático, vai passando, vai passando, vai passando. E a gente está perdendo esse senso crítico de saber se aquilo é bom ou não para mim. Então, quando eu busco, né, estabelecer esse pensamento crítico sobre as coisas, eu também estou trabalhando o meu cérebro. Aí ele traz aqui, ó, inteligência social, inteligência pessoal, inteligência emocional. A inteligência social e a inteligência pessoal consistem no conhecimento de si e dos outros. Você toma consciência dos motivos e sentimentos alheios e responde bem a eles. Inteligência social é a capacidade de reparar nas diferenças, em especial com respeito ao estado de espírito, temperamento, motivações e intenções, agindo com base nessas distinções. É a chamada habilidade social. Então, você ter a inteligência emocional, aprender a lidar com as suas emoções, vai lhe ajudar a aprender a lidar com as emoções dos outros. E aí você desenvolve a sua habilidade social, o seu convívio social fica mais rico, porque você aprende a lidar com os pensamentos, com os sentimentos, com os comportamentos, com as ideias diferentes. E aí você constrói uma vida mais feliz, uma vida mais rica. Ele fala aqui também da perseverança, né? As pessoas dinâmicas terminam o que começa, assume projetos difíceis e os leva até o fim, sempre com um bom humor e pouca reclamação. E quem é você? Quem é você diante desses desafios, diante das tarefas chatas? Você é aquele que só reclama, que reclama de tudo e de todos? Ou
Ou você é aquele que encara aquele desafio como algo que vai lhe trazer uma condição melhor, que vai ajudar a melhorar a sua inteligência, a sua calma, talvez, né? Quando eu tenho que lidar com alguma coisa que exige ali paciência e eu não tenho, vai me ajudar a desenvolver essa característica para que eu possa aplicá-la em outras situações. Né? A honestidade, o indivíduo honesto não apenas diz a verdade, mas vive de maneira genuína e autêntica. É prático e sem fingimento, porque quanto mais mentira, quanto mais fingimento, mais você vai trazer ali coisas ruins para a sua vida, para a sua convivência, né? Prudência, discrição. Você é uma pessoa cuidadosa? Você não diz nem faz coisas de que possa se arrepender mais tarde? Prudência é coletar todas as informações necessárias antes de agir. Então a gente vê muito hoje as pessoas agindo ali por impulso, falando coisas e depois se arrependem. Aí querem pedir desculpas, mas o mal já está feito. A gente primeiro investigar o que vai ser dito, não sair divulgando coisas só porque ouviu. Mas será que aquela coisa realmente é verdadeira? Hoje, em termos de tudo que nós estamos vivenciando na era da tecnologia, é muito importante você ser prudente para que você possa construir a sua felicidade autêntica. Ser modesto, ser humilde, né? Não aquela humildade de se fazer, deixar as pessoas passarem por cima de você, mas ter a humildade de reconhecer que você tem muito para aprender ainda durante a sua vida, para que você possa apreciar realmente a beleza das coisas. E quando você faz isso, você traz aí uma espiritualidade, um senso de espiritualidade, um senso de propósito. Quando você começa a se disponibilizar a ver o bem, a ver as coisas boas da vida, essas emoções, esse lado mais positivo das emoções, elas acabam superando o lado negativo dessas emoções e trazem aí para nós a ver a felicidade realmente autêntica, aquela vida mais feliz constantemente. Então você tem aí algumas práticas que você pode fazer para trazer essa vida mais satisfatória, para ter um bem-estar maior na vida, lembrando que não é que você não vá ter os seus reveses, não é que você não vá ter seus problemas, suas adversidades, mas se você encará-las de modo positivo, você vai perceber que esses desafios, eles servem para nos fortalecer. A cada desafio vencido, comemore, porque aquilo ali tornou-se uma fortaleza para que você encare cada vez mais de forma positiva os desafios que virão. Porque desafios nós sempre teremos, seja dos menores até os maiores, mas nós sempre teremos desafios para enfrentar. E quanto mais fortes nós estamos diante deles, mais nós conseguiremos enfrentá-los mais fortes, uma forma mais fácil. Erros, você sempre cometerá erros. Não se prejudique, não se recrimine, não se assassine por causa disso, né? Faça a sua tentativa, errou, ótimo, não tem aquela história, né? Os erros são a forma que nós encontramos de não fazer determinadas coisas. Então, errar, ele serve para o seu aprendizado. É a forma de você aprender que não deve ser feito daquele jeito. Como nós falamos no início, não consegui atingir um objetivo esse ano, o que eu posso aprender com isso? O que ficou faltando? O que eu posso fazer de forma diferente? São esses aprendizados que os erros nos remetem. E lembre-se, a vitória nem sempre virá, mas o caminho sempre valerá a pena. Eu fico por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!